Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na nossa última aula, que foi no dia 12 do sábado, a gente trabalhou, né, os temas aqui da semana 3 do PET 2 e paramos aqui nessa parte onde se inicia a correção das atividades da semana 3 do PET 2, né? Então vamos dar prosseguimento aqui aonde a gente parou. Então vamos lá. A questão 1, ela traz o seguinte enunciado. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes, o Paleolítico e o Neolítico. Explique o que mudou de uma parte para outra, ou seja, o que mudou, pessoal, do período Paleolítico para o período Neolítico, né? Então vamos lá. O que é que vocês podem estar respondendo aí nessa questão? No período Paleolítico, os grupos humanos eram nômades e viviam da caça e da coleta, ou seja, pessoal, eram grupos, né, eram agrupamentos humanos que ainda não tinham conhecimento da agricultura. Então, para garantir o seu sustento, o seu alimento, eles tinham que ficar migrando de uma região para outra, né, em busca de recursos que pudesse lhes garantir a sobrevivência. E a base da garantia da sobrevivência eram essas duas práticas. A caça da coleta, né, a prática da coleta, que é a procura de frutos, de raízes, de qualquer coisa que possa servir de alimento, e a caça, né, que dentro dessa caça aí a gente pode incluir também a questão da pesca, né, que também foi um dos meios, né, usados para garantir a obtenção de alimentos necessária para a garantia da sobrevivência. Ok? E no Neolítico? No Neolítico, o homem começa a praticar a agricultura. Então é no Neolítico que o homem vai descobrir a agricultura. Oi, Esther. Oi, Tudo bom? Vou colocar aqui sua presença, Esther Caroline Faria Silva. Ok? Então, pessoal, vai ser aqui no período neolítico que o homem vai descobrir a agricultura e vai começar a se sedentarizar. Ele não vai mais ter aquela necessidade de ficar andando de uma região para outra, migrando de uma região para outra em busca de alimentos, né? Então, juntamente com a descoberta dessa agricultura, o homem ele também vai começar a criar animais, né? Vai se criar aí a prática do pastoreio, a domesticação de animais, tá bom? Se tornando então sedentário. Então, essas duas coisas a gente tem que lembrar, né? No Paleolítico, que é o período da pedra lascada, o homem é nômade, ou seja, ele anda de uma região para outra, ele migra de uma região para outra em busca de alimento. E no Neolítico, ele já descobre a agricultura, ele começa a criar animais e ele se torna sedentário, ou seja, ele pode ficar toda a sua vida vivendo em um mesmo lugar, né? Ok? Então vamos seguir aqui. O Pedro saiu, hein? Saiu, né? Acho que caiu a conexão dele. Então vamos lá, questão 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período, né? No caso aqui, período paleolítico. Para quais atividades eles usavam, os agrupamentos humanos, né? Os agrupamentos humanídeos, né? Para quais atividades eles usavam o fogo? O que a gente pode citar? Iluminar a noite, né? Aquecer-se contra o frio, afugentar animais, né, animais selvagens e cozinhar alimentos. E essa última funcionalidade do fogo aqui, ó, ela foi fundamental, né, para o desenvolvimento cognitivo da espécie humana. Porque, como eu disse para vocês, a partir do momento que o ser humano ele pôde cozinhar seu alimento, ele teve energia sobrando, ele não gastava mais tanta energia no processo digestivo. Então, a partir do mesmo... Oi, oi. Eu pensei que reiniciou sozinho. tudo bem, tudo bem. Tá uma bosta. Ixi, que isso. Tem que comprar um novo. Não, tá difícil mesmo. Mas fica aí com nós. Fiquei com nós. Tá, você não reinicia mais?
Não, mas vai Não, dar mas tudo vai certo. dar tudo certo. Vamos ter fé. Então, pessoal, a partir do momento que o ser humano, né, que os hominídeos, né, porque não foi nem o ser humano que descobriu o fogo, não, foi provavelmente o Homo erectus, né, que já começou a desenvolver uma prática, um domínio aí do fogo, né, o Homo habilis para o Homo erectus. Mas aí foi desenvolvendo-se, né, o domínio do fogo, usando esse fogo para cozinhar os alimentos, e o alimento cozido ele fornece mais energia do que o alimento cru. E aí essa energia a mais, essa energia que sobra, né, no processo de digestão, ela começa a ser convertida para outras funcionalidades, né? Uma delas é para abastecer o cérebro. De toda a energia que nosso corpo gasta atualmente, metade pelo menos é gasta para manter o nosso cérebro funcionando, né? Então olha só para vocês verem como o cérebro é um órgão que gasta energia. O cérebro ele gasta mais energia que o próprio coração, né? Só para a gente ter uma noção. Então é isso aí. Aqui a questão 3. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique o que cada uma das teorias diz. O que diz cada uma das teorias, né? Então existem duas teorias, né, pessoal? Como a gente viu. Uma teoria é a teoria criacionista e existe também a teoria evolucionista. Uma delas vai ser baseada na fé, na religião, e a outra vai ser baseada na ciência, na evolução, ok? O criacionismo, como já diz o próprio nome, que é o que está pedindo aqui na letra A, né? Criacionismo remete ao quê? Criação, né? Então, o criacionismo é baseado na fé da criação divina do homem. Ou seja, o ser humano ele foi criado pela vontade de um Deus, de uma divindade, de uma entidade superior, transcendental, né? Então essa é a ideia do criacionismo, é uma explicação religiosa. O criacionismo ele não está aberto a discordâncias, né? Como é no caso das ciências, porque a base do criacionismo é a fé. Cada um vai ter a sua fé, a sua crença, né? A sua visão espiritual do mundo, né? Alguns têm até uma visão de ceticismo, né? De não crença, mas enfim, essa questão do criacionismo é uma questão difícil de ser debatida, né? Já a versão do evolucionismo, que é o que está pedindo na letra B, é a versão científica, né? E a ciência, para estar se desenvolvendo, ela sempre tem que ser questionada, ela sempre tem que estar sendo debatida, né? Porque é através do debate que a gente percebe os pontos mais frágeis e os pontos mais fortes, né? De cada teoria, de cada ideologia, de cada princípio científico, né? Então vamos lá, como a gente pode definir o evolucionismo? O evolucionismo, ele afirma que o homem era resultado de uma longa evolução que começou com os hominídeos até o Homo sapiens, né? Então, ou seja, o evolucionismo ele vai crer na teoria da seleção natural, que foi desenvolvida por Charles Darwin em seu livro lá, A Evolução das Espécies. Essa teoria ela diz que aquela espécie que for mais adaptada ao meio ambiente, ela vai ter mais chances de sobreviver a ele, né? De ter filhos e perpetuar essa adaptação aí que ele facilitou a sobrevivência em relação a outros que não tinham essa mesma característica, né? Que acabam perecendo, acabam sendo extintos. É a teoria que diz que a adaptação é que garante a sobrevivência, não é a força, não é a resistência, né? A determinados tipos de contextos, né? É o que aquele ser, aquele animal que melhor se adapta, né? Aquela forma de vida que melhor se adapta, que vai ter mais chance de garantir a sua sobrevivência dentro do planeta, né? E dentro aqui do contexto da humanidade, diz que o ser humano ele evoluiu a partir de uma série de espécies que são categorizadas como hominídeos, né? Esses hominídeos, eles são uma derivação, né? Uma vertente que surgiu a partir de espécies de primatas, né? Primatas que antes viviam em árvores e tiveram que descer das árvores por causa das mudanças climáticas, das mudanças
é, 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 do, do habitat em que eles viviam, né? As árvores foram ficando mais escassas, começaram a crescer uma vegetação mais de grama, e eles tinham que descer das árvores, transitar no chão, né, de uma árvore para outra, ou mesmo de um território a outro, né? Então, a partir disso aí, eles foram desenvolvendo, inclusive, a habilidade de andar sobre duas patas, né, para poder enxergar mais acima, enxergar acima da, das gramas, né, da vegetação por onde eles passavam, ok? Então, essa aí é a teoria do evolucionismo. A questão 4. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Então, olha só, pessoal, nessa pintura aqui a gente tem uma pintura rupestre, né, uma pintura pré-histórica. Essas pinturas rupestres foram a primeira forma de arte que foram desenvolvidas pela humanidade, né, e representavam o cotidiano desses homens, o que eles viam, né, a visão de mundo que eles tinham na época. Geralmente, pessoal, nessas pinturas rupestres são representadas pessoas, são representadas animais, né? Inclusive, pela constante representação de animais nessas pinturas rupestres, acredita-se que havia uma atribuição é, de valor religioso à figura, ao símbolo desses animais, né? E havia também a figura das caçadas, né? A representação de caçadas, grupos de homens, né? Sempre caçando em grupo determinados animais de grande porte, ok? Então vamos lá. Explique o que os homens costumam representar nessas pinturas. O que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? Podem responder algo assim, ó. Eles representavam seu dia a dia, representavam animais, pessoas e eventos como caçadas, tá bom? Avançando aqui. A questão 5. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, sobre a evolução humana, ok? Então vamos lá. Na segunda coluna, ela está dizendo aqui, ó, continente de onde teriam surgido os primeiros hominídeos. A gente sabe que o continente que surgiram os primeiros hominídeos foram a África, né? Foi a África. Então aqui na primeira coluna, a primeira opção aqui da primeira coluna, a gente coloca a letra D, África, ok? Depois, nome científico da espécie humana. O nome científico da espécie humana seria a letra C, né? Homo sapiens sapiens. Então a gente coloca aqui depois a letra C, ok? Aqui na terceira, modo de vida que migra constantemente e não tem moradia fixa. A gente sabe, né, que esse pessoal, que esse modo de vida, para garantir a sobrevivência, tem que ficar migrando, mudando de uma região para outra em busca de locais onde tem mais recursos. Esse modo de vida é o modo de vida nômade, né? Então depois aqui a gente coloca a letra A, ok? E depois aqui, ó, naturalista que desenvolveu a teoria sobre a evolução. Esse naturalista, né, é o Charles Darwin, pessoal. Então depois aqui a gente coloca a letra E, ok? Depois aqui, ó, grupo no qual estão inseridos homens e macacos. Qual esse grupo? Seria o grupo dos primatas, né? E aqui por último, né, por eliminação, é o modo de vida daqueles que se fixam em um determinado território. Esse aqui seria o modo de vida sedentário. E aí a gente coloca letra B, tá bom? Avançando aqui. É isso, né? A correção aqui da semana 3. Peço que vocês sigam o meu canal, Professor Edivaldo História. Todas as nossas aulas são postadas lá, né? Aquele combo lá do YouTube, curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho, aquela mesma oração do YouTube, né? E depois aqui o canal também do Professor Dimas, que está sempre postando correções das atividades de história. Parte dos conteúdos da nossa aula foram tirados do canal dele. Então, é muito importante que vocês estejam seguindo o canal dele também, ok? E é isso. Essa foi a correção da semana 3 do PET 2, ok? Agora vamos passar para a semana 4 do PET 2. Deixa eu fechar aqui.
fechar aqui. Só um minutinho. Desse tema, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Ah, beleza então. Essa semana aqui ela é bem breve, ela é bem curtinha mesmo. Pode ser que a gente até consiga terminar. Opa! Pode ser até que a gente consiga terminar ela antes dessa aula terminar mesmo. Ok? Então deixa eu só colocar aqui. Beleza, deixa eu salvar. Ok. Vou colocar para apresentar aqui pra gente. Vocês me avisem aí se estiverem vendo o slide. Apareceu aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. O tema dessa atividade dessa semana é a chegada dos primeiros homens à América, né? É o tema da semana 4 aqui. É um tema, inclusive, que a gente já abordou brevemente, né? Vamos dar mais uma aprofundada aqui nesse assunto. Chegada dos primeiros homens à América. Vamos lá. Mais uma vez, né? Sigam lá o meu canal. Todo começo de slide tem isso. Sigam o canal do Professor Dimas. E é isso aí. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, quando a gente fala sobre povoamento da América, é o surgimento da nossa espécie, da espécie humana, né? Como a gente viu dentro da teoria evolucionista, o ser humano ele vai surgir a partir de uma variante de primata, né? Vai sair uma vertente desse grupo de primatas que vão sair das árvores, vão deixar de viver o estilo de vida exclusivamente arborífero, né? E vão passar para um estilo de vida mais terrestre, né? Ou pelo menos semi-arborífero, porque eles vão ter que buscar recursos tanto no alto das árvores quanto no chão, né? Um grupo desse ancestral comum, né, desse ancestral primata, ele vai dar origem aos primeiros hominídeos, né, inicialmente através dos pré-australopitecos, depois dos australopitecos, né, que vão evoluir até surgir o Homo habilis, que é aquele homem, né, aquele hominídeo, que vai ser o primeiro representante da classe dos hominídeos. Ele vai estar bem na fronteira entre hominídeos e australopitecos, né? E ele vai já ter uma adaptação maior para andar sobre duas pernas, né? E ele vai se caracterizar também por construir, por confeccionar ferramentas que lhe ajudem nas atividades do cotidiano, nas caçadas, no corte dos animais, né? Na extração da pele, do couro, das carnes, né? Na ferramentas que lhe ajudem a quebrar, a cortar, né? Assim, às vezes um fruto mais duro, ele pode usar uma ferramenta para lhe ajudar, né? Então tudo isso aí acaba caracterizando o início do que a gente chama de pré-história. A primeira fase da pré-história, que é o paleolítico, ela vai se iniciar a partir da confecção da primeira ferramenta por um hominídeo. Então a pré-história ela vai se iniciar com o Homo habilis, né? E ela vai terminar com a descoberta da agricultura, dando início aí a um novo processo, que é o processo do Neolítico, que é a segunda fase da pré-história, né? Que vai durar até a invenção da escrita. Mas a gente tem que pensar que nesse processo do Paleolítico, né, a gente vai ver a expansão dessa espécie, né, desse gênero dos hominídeos para outros territórios do globo. Então eles vão surgir primeiramente aqui no norte da África, né, nessa região aqui da África, e eles vão se espalhar para outras regiões, né? Como a gente está vendo aqui nessa representação aqui das setas, né, as linhas do fluxo para onde surgiram, né? Então aqui nessa região vão surgir aqui os Homo ergaster, aqui na região da Europa vai surgir os Homo de Neandertal, né? Até que vai evoluir aqui na África também, a partir desse Homo ergaster, vai surgir aí a espécie
do Homo sapiens, né, que vai surgir aqui, vai inclusive entrar em contato o Homo sapiens com os homos de Neandertais, né, nessa região e vão começar a ocupar, a povoar as várias regiões aqui do globo, ok? E o tema da nossa aula é a chegada dos primeiros homens à América. Como que esse processo, né, de povoamento do planeta vai levar o ser humano até a América? Existem duas teorias, né, pessoal? A gente sabe que durante esse período o nível do mar estava muito abaixo por causa de uma era glacial que estava ocorrendo aqui na Terra. Então, grande parte das águas dos oceanos estavam nas geleiras, né, dos polos, estavam congeladas. Era uma região onde era uma época, na verdade, né, onde estava acontecendo esse período de glaciação aí. E como o nível do mar estava mais baixo, haviam mais terras do que tem hoje, né, disponíveis. Por exemplo, aqui os litorais, né, as regiões onde são praias hoje, antes elas eram terra firme, né? Por isso existem muitos sítios arqueológicos nas regiões litorâneas que hoje em dia estão submersos, né, estão debaixo do mar por causa do aumento desse nível das águas do oceano, né? Inclusive aqui na região do litoral brasileiro existem aqueles sambaquis, né, que são aqueles morros que são construídos artificialmente, são construídos pela ação humana, que são compostos de conchas, de ossos de peixes, né, de ossos humanos, inclusive, porque esses sambaquis eles eram usados como locais de funeral, né, eram cemitérios também. Só que grande parte desses sambaquis eles não é possível estudá-los porque eles estão submersos, né? Eles foram submersos com o processo de elevação do nível do mar com o fim da era glacial, né? As geleiras foram derretendo e o mar foi aumentando, ok? Só que nesse período aqui, ó, só um momentinho. Oi, Gabriel. Oi, Súria. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sim, Deixa eu colocar a presença aqui para vocês. É Gabriel Boscolo de Jesus, né? Aqui é a Súria Evelyn. Pessoal, só para memorar aqui novamente. Eu dei presença aqui para Helena, para Esther, para o Gabriel, para Isadora, para o Pedro e para a Súria. Teve alguém que eu esqueci? Não. não, Beleza. Não. Então tá ótimo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né? Então, nesse período de glaciação, pessoal, existem alguns caminhos aqui que podem ter facilitado nessa configuração da glaciação, pode ter facilitado o processo de mudança, né? De migração do homem, da espécie humana. Aqui da região da Sibéria, da região aqui do extremo norte, né, da Ásia, para a região aqui do Alasca, através do que a gente chama de Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma região onde a América do Norte ela se aproxima aqui da região da Sibéria. E acredita-se, né, que durante o período da glaciação, toda essa região do Estreito de Bering estava congelada e por isso era possível atravessar ela, né, com facilidade aqui pelo Estreito de Bering para chegar aqui até a América do Norte. Então, com certeza houve um fluxo migratório, né, da espécie humana aqui da região da Sibéria para a América do Norte aqui da região da Sibéria para o Alasca, ok? Existe uma outra teoria também, que é a teoria das pequenas embarcações. Acredita-se que como o nível do mar está mais baixo nesse período aqui, né, existiam mais ilhas, né, ilhas aqui na região que ligava a Oceania para a América do Sul. Então acredita-se que provavelmente devido a esse nível do mar mais baixo, né, e a maior possibilidade de paradas no caminho, porque existiam mais ilhas que não eram submersas, hoje em dia estão submersas, né, com a elevação do nível do oceano, esse trajeto
teria sido possibilitado por agrupamentos humanos, né, que migraram em pequenas embarcações, seguindo esse caminho aqui, né, descendo aqui pela região da Índia, da Ásia, descendo aqui pelas Filipinas, chegando até a Oceania e parando em pequenas ilhas, né, povoando essas pequenas ilhas, passando aqui pela Polinésia, até enfim chegar na América do Sul. Então existem essas duas teorias: a teoria das pequenas embarcações, né, onde o primeiro local que teria sido povoado seria a América do Sul, e a teoria do Estreito de Bering, que diz que o povoamento se deu por um fluxo migratório que saiu da Ásia, seguindo pela Sibéria, até chegar no Alasca, aqui, né, já na América, e descendo para a América do Norte, depois povoando o restante do continente. Ok? Continuando aqui. A chegada dos primeiros homens à América. Existem duas grandes hipóteses sobre o processo de migração dos homens até a América. A primeira delas afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering, até chegar na América entre 14 e 10 mil anos atrás. Esse estreito teria congelado, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou chegar a pé. Ok? E aqui continuando. A outra hipótese afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próximo à Oceania, e de lá navegado nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Ok? Então existem essas duas teorias, a teoria do Estreito de Bering e a teoria das pequenas embarcações. Continuando aqui. Agora vamos falar aqui um pouco sobre Luzia, né? Luzia, o mais antigo ser humano das Américas. Ok? Na região de Pedro Leopoldo, aqui no estado de Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino e, segundo estudos arqueológicos, descobriu-se que tem em torno de 13 mil anos. Esse crânio recebeu o nome de Luzia e é o fóssil mais antigo encontrado na América. Então, pessoal, a gente tem um exemplo da Luzia, né, que foi encontrada aqui na região de Minas, na região de Pedro Leopoldo. Pela datação de carbono, né, que foi usada, se estimulou mais ou menos a chegada da Luzia, né, a presença da Luzia aqui, já de 13 mil anos atrás, né? Então, pensa-se que ela é descendente, ou ela foi participante, né? Foi participante desse processo migratório dos primeiros povoadores aqui da América, né? Então, ou seja, o crânio dela é o mais antigo que foi encontrado aqui na América. Acredita-se que ela fez parte desse fluxo migratório ou descende, né, dessas pessoas que foram os primeiros povoadores humanos aqui na América. Ok? Só que tem um fato curioso sobre o crânio da Luzia, é que quando eles foram analisar o crânio, o formato do crânio, né, a disposição das... Oi? De uma mulher, o crânio, ela era negra. Isso mesmo, né? Quando eles foram... Que fala na aula de geografia. Exatamente. Quando eles foram refazer, né, o crânio dela, refazer que eu digo assim, fazer a reconstrução facial, perceberam que ela tinha várias características semelhantes à das civilizações das populações negroides, né, que viviam na África nesse período. Então ela trazia essas características desses agrupamentos. E aí se levantou a questão, será que a Luzia ela teria vindo mesmo pelo Estreito de Bering? Será que ela seria uma descendente desses povos que vieram da Sibéria, né? Esses povos asiáticos? Ou será que ela teria vindo através de pequenas embarcações diretamente da África até a região aqui da América, né? Foram se levantando essas questões aí por causa dessa questão, né, da fisionomia, do aspecto da etnia, né, a qual a Luzia deveria ser descendente. Agora vamos falar aqui um pouco sobre os sítios arqueológicos, ok?
Os principais sítios arqueológicos do Brasil, pessoal, são esses marcados aí, né? Tem o Boqueirão da Pedra Furada, né, no Piauí, considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade, né? Inclusive, é, é, foi nesse aí, né, onde os estudos da, dessa questão aí da migração do ser humano ter acontecido antes mesmo, né, do que foi estipulado, que a estipulação comum é que o ser humano ele deve ter chegado aqui na América há cerca de 10 mil anos atrás, né? E através dos estudos, né, da datação de carbono aí de algumas rochas com alguns vestígios de carbono, de carvão que fizeram, descobriu-se que nesses vestígios dessas rochas, que inclusive elas parecem muito ferramentas rudimentares, né, que provavelmente a datação de carbono delas vai lá de uns 50 mil anos atrás. Então isso aí jogaria, né, através dos estudos que foram desenvolvidos nesse sítio arqueológico aí do Piauí, o da Pedra Furada, né, que provavelmente o povoamento da América ele se deu muito antes daquilo que a gente já imaginava, né? A gente também tem o sítio arqueológico aqui da Lapa Vermelha, em Minas Gerais, que foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerada a primeira brasileira, né? A gente também tem a região dos sambaquis, que vão do litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina, né? Seus estudos estão na gênese da arqueologia brasileira, né? Os sambaquis eles são montes artificiais construídos pela ação humana, que são tão antigos que provavelmente são manifestações culturais dos primeiros povoadores, dos primeiros humanos que viveram aqui na América, né? Tem também o sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso do Sul, né, que possuem datações de 23 mil anos antes do presente, né? E tem aqui a Terra Preta da Amazônia, ok? Com seus sítios, os tesos da ilha de Marajó e os megalitos em Calçoene, estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical, né? A gente sabe que o terreno da Amazônia é um terreno muito difícil de manter a sua fertilidade, né? Um terreno que tem uma acidez, ele não é tão fértil assim, mas você fala, professor, mas existe a floresta amazônica, como é que o senhor está falando que o terreno da Amazônia não é fértil? É porque, pessoal, a própria floresta ela se retroalimenta, né? As folhas que caem no chão elas vão nutrindo o solo, né? Um animal que morre na floresta ele vai nutrindo o solo, né? Mas se você tirar as árvores, deixar o terreno limpo, a terra ela se torna improdutiva num período muito rápido, né? Então foi descoberta aí nessa região da Amazônia, nessa região aí, né, da ilha de Marajó, pedaços onde o solo era diferente e foram pesquisar esse solo aí, viram que era o solo que eles nomearam de terra preta, né, que é uma terra muito boa para a plantação, que ela que ela preservou, né, seus nutrientes durante séculos e séculos, né, sem perder a sua capacidade de plantio. Existe até um comércio dessa terra preta aí, ó, como adubo, né? Pode-se dizer que ela não é um adubo tão bom quanto os adubos que se tem hoje, né? Não é tão boa assim, mas a gente tem que pensar na possibilidade de tempo em que essa terra preta ela foi desenvolvida, né? Que provavelmente há fortes indícios que dizem que a produção dessa terra preta ela se deu através da intervenção da ação humana, ok? Então é isso aí, os principais sítios arqueológicos do Brasil. O que chamamos de sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja essa ocupação antiga ou recente. São registrados como sítios arqueológicos apenas aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história
da humanidade. Então, sítio arqueológico é toda aquela região aonde pode se encontrar algum vestígio, algum material, alguma fonte histórica que possa ajudar o trabalho do arqueólogo, né, do antropólogo, do historiador, a tentar traçar, tentar ilustrar, tentar montar um quadro daquilo que aconteceu no passado, né? Onde se encontram fontes históricas, né, nessas regiões que podem dar informações sobre como que era o passado, sobre o que aconteceu e as razões de por que aquilo aconteceu, ok? Então aqui já vamos para as atividades, né? Eu falei que essa aula ia ser bem rapidinha, então vamos lá. Aqui a questão: a análise do DNA de vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos caracterizados como negroides se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela. Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania e, ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Ok? E aí vamos lá. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de A. asiáticos, B. europeus, C. mongóis ou D. negroides. A correta seria a letra D, negroides, né? E a partir de que a gente afirma isso? A partir do estudo do crânio da Luzia, né? Como o Pedro aí enalteceu, ela tinha características, né, de negra, de negroides, né, das populações negroides, dos agrupamentos de negroides que migraram e ocuparam as regiões da Oceania, ok? Que é a questão 2. O texto aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. Vamos lá aqui no trecho aqui da revista Ciência Hoje. Vamos lá. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, essa ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nelas, são utilizados alguns métodos de investigação e trabalhos científicos. Essa ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstruir as fases históricas. Esses vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Podem ser ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos, ok? Então vamos lá. Analise as afirmações abaixo relacionadas ao texto, ok? Então vamos lá. A número 1. A arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura. Essa aqui é uma afirmativa falsa, né, pessoal? A arqueologia ela não serve só para dar base a filme de ficção, não serve só para servir de base narrativa para filme de aventura, né? Então essa aqui é falsa. A arqueologia ela é uma ciência muito importante, né, para a compreensão do passado. Então vamos aqui à afirmativa 2. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana desde suas origens. Essa aqui é correta, né? Essa é verdadeira, a 2 é verdadeira. Então vamos aqui na 3. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado. Essa aqui também é verdadeira, né? Todas essas fontes históricas que são encontradas nos sítios arqueológicos são importantes, né, para a gente estudar, são importantes fontes de estudo, de pesquisa para a compreensão do passado, né? Então a 3 também é correta. E a 4. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos nos momentos de lazer,
Também não, né, pessoal? Vamos imaginar aqui, tô sem nada para fazer, sou um arqueólogo, vou ali no sítio arqueológico para me divertir. Não, né, pessoal? Nada a ver. Então essa 4 aqui também é falsa. Então, estão corretas as afirmativas, somente as afirmativas 2 e 3. Então aqui na número 2 vocês devem marcar a letra B, tá bom? As 2 e 3 apenas, ok? Aqui a questão 3. Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. Aponte essas duas hipóteses. Então, pessoal, aqui foi marcado o próprio texto do PET, né? Vamos lá. A primeira hipótese, primeira delas, afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia, passando pelo Estreito de Bering até chegar à América, entre 14 e 10 mil anos atrás. Ok? E a segunda hipótese? A outra hipótese afirma que no mesmo período que os homens teriam migrado, né, eles teriam migrado também em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próximo à Oceania, e de lá navegando nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Tá bom? É isso aí. Dando continuidade. A letra B. Explique qual das hipóteses é a mais provável. O que a gente pode estar respondendo? Por muito tempo, a teoria do Estreito de Bering foi a mais aceita. Porém, novas descobertas reacendem as discussões sobre a origem dos primeiros habitantes da América, a data e a forma da chegada deles, né, até o nosso continente. Ok? Aqui é a número 4. Leia o texto. O cientista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, de 1801 a 1880, é considerado o pai da paleontologia brasileira, o ramo da ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil peças fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Ok? E aí vem o enunciado, né? Vem a pergunta. Analise por que descobertas de Peter Lund são importantes. Então, pessoal, o que a gente pode responder aqui? Tirando do próprio texto, elas são importantes porque permitiram escrever a história do período pleistoceno brasileiro, o mais recente na escala geológica. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. E deixa eu perguntar, vocês têm alguma dúvida sobre esses temas aqui que foram abordados? Não. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Peço que vocês sigam lá o meu canal no YouTube, onde essa e todas as outras aulas serão postadas. E sigam também o canal do Professor Dimas, onde as correções são sempre postadas com antecedência. Isso aí pode ajudar vocês na resolução das atividades. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido divertida, de bom proveito aí para vocês. E até a próxima. Valeu. Próximo. Tchau, Valeu. Tchau, boa tarde. Obrigado. Até mais. Até mais, tio. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa Falou. tarde, Gabriel. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau, Súria. Obrigado.